Pod COP30, só tem no Belém, parceria com a TV Cultura Brasil, TV Cultura Distrito Federal. Cláudia Lins, representante da Confederação Nacional dos Municípios. Cláudia, vamos retomar o tema Seguro Clima. Vamos embora. Então, como eu estava falando, a gente está falando de um contexto de desastres por excesso de chuvas, né? E como que ele funcionaria? Seria, em tese, uma tarifa módica, onde a população de um determinado município que sofre frequentemente com esse tipo de desastre, pagaria ali na conta de água ou na conta de luz, né? Tudo isso ainda está sendo amadurecido. E aí, quando ela enfrenta esse desastre, ela precisaria ter um decreto municipal que o município coloca, né? Dizendo qual é o bairro, quais áreas afetadas, e comprovando ali, ela pode solicitar aquele recurso. Mas tudo isso ainda está em análise, vai passar pelo Congresso, né? A nova versão, tem todo esse contexto, mas sem dúvida nenhuma a gente está falando de uma política pública necessária, porque cada vez mais, em outros países, não tem como desassociar o risco climático de todas as ações que cercam o cotidiano da gestão municipal, estadual, federal e do contexto da população realmente. Quando a gente vê, a gente não costuma ler as entrelinhas de seguros, etc. Mas tem muitos seguros já, por exemplo, de automóveis que não consideram danos causados por desastres como alagamentos, inundações, queda de árvore, uma série de outras questões, dada a frequência desses eventos extremos. Então, pensar em um seguro clima é uma forma de reduzir o impacto da própria gestão municipal de estar tentando mitigar os efeitos, né, daquele desastre junto à população. Claudinha, eu quero aproveitar essa deixa e falar sobre duas experiências exitosas que estão acontecendo, sendo realizadas no estado do Pará. São dois municípios federados à CNM e que já receberam uma indicação para participar no dia 17 de novembro na Green Zone, num palco, eu diria num espaço onde nós vamos ter ali mais ou menos umas 100 pessoas, uns 100 investidores desse segmento, dessa área. E eu queria te perguntar até, né, e ter uma orientação se o que a gente está pensando, né, se o que o portal nós estamos construindo o nosso conceito ainda com relação a isso, mas se nós estamos no caminho certo. Qual é a leitura que nós fazemos? Qual é o arranjo institucional que está por trás do seguro clima? A avaliação que nós fazemos é a seguinte: nós tivemos aí alguns episódios que foram bem emblemáticos. Brumadinho, nós tivemos o episódio do Rio de Janeiro, da região das Serras, nós tivemos agora mais recente o Rio Grande do Sul, aquela região do Sul, Itajaí e tal. As informações que nós temos é que as intervenções curtas, de curto prazo, elas são feitas pela Defesa Civil, mais especialmente pela população, um gesto muito mais de solidariedade. Por quê? Porque quando você vem para a esfera pública, esteja ela no município, no estado ou na federação, a informação que eu tive recente, os recursos eles aguardam até 2 anos para serem liberados. Agora, pasme, um episódio que acontece, um desastre que acontece hoje, as famílias elas precisam esperar até 2 anos para que tenha essa intervenção mais estruturante. Isso é a construção que nós estamos fazendo e você vai, como especialista, eu diria, refutar, ou você vai entender que realmente não é isso mesmo, Edilson, a construção é essa. Então, esse seguro clima, ele é uma iniciativa, claro, toda seguradora tem um banco, tá? E o banco, ele avalia o quê? Ele avalia os riscos. Então, os impactos ambientais, que são todos esses que a gente tem avaliado, por exemplo, a COP, ela vai avaliar fundamentalmente o quê? A emissão de CO2. Quem são os principais emissores de CO2 no planeta? China e Estados Unidos são os países industrializados. Aí você tem uma relação que é uma relação econômico-financeira. Existem estudos que chegam a números. São estudos. E chegam ao número de 1,3 trilhões que haveria necessidade de se ter todos os anos para mitigar os impactos ambientais no planeta. E daí você teria aí, isso foi um pacto que foi feito lá em 2015, né?
para que a gente pudesse chegar em 2030, rodar o PDCA e avaliar o seguinte: olha, a questão climática, acho que nós evoluímos muito. Só que isso a gente percebe que não acontece. A COP30 ela tem um desafio extraordinário, que é o quê? É sair. É 1,3 o desafio que se tem de ter essa arrecadação ou essa. Porque os países que são os principais emissores de gases poluentes, eles precisariam compensar isso de alguma forma. E exatamente esse número aproximado, fictício, que se trabalha de 1,3. Eu estava agora recente com o professor Alexandre Sherman, tá, que é um especialista, economista da Universidade de Colômbia, e especialista nessa área, e ele faz um cálculo que ele entende o seguinte, que se nós tivéssemos, tá, investimentos, por exemplo, de 130 bilhões, que daria 130 bilhões, dá algo em torno de 10% das maiores fortunas do planeta, nós teríamos ao longo aí de 10 anos uma mitigação desse problema. Só a iniciativa feita por 10%, tá, da receita das principais fortunas que existem no planeta, que é um número muito reduzido de pessoas, de famílias. Tá? Esse é um número que se chega. Então, a pergunta que eu gostaria de te fazer, Claudinha, primeiro, a leitura que o Portal Belém, que o belém.com.br, que o Podcop 30 está fazendo, é mais ou menos essa leitura mesmo? Você tem um grupo de investidores que eles vão ouvir e acompanhar projetos que são projetos que dialogam com essa linha da sustentabilidade, ou seja, para mitigar esses possíveis desastres, e com isso esses grupos, esses bancos, esses empreendedores, eles vão fazer investimentos porque reduz a possibilidade ou o risco de acontecer um desastre. Esse é o arranjo? É o que deve ser. Se será assim, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas o que chama a atenção enquanto CNM é o Brasil ter essa posição de liderança, de cobrar uma atuação dos países mais desenvolvidos para esse financiamento climático. Mas a gente está deixando de fazer o dever de casa. A gente está deixando, Edmilson, de dar o exemplo. Né? Quando a gente fala de federalismo climático, quando a gente fala de todo esse contexto, a gente está falando, na verdade, de um Ministério do Meio Ambiente que, em mais de 22 anos de análise de execução orçamentária, de um estudo que a CNM publicou, 0,06% foram recursos direcionados para municípios. A grande maioria é execução direta. O Ministério do Meio Ambiente, basicamente, ele vive para manter seus próprios funcionários e vive tentando captar esses recursos internacionais para algum projeto ou uma ação pontual. Então, assim, são recursos muito escassos. A gente não tem hoje nenhuma política pública focada em clima, com transferência de recursos. Você tem uma capacitação técnica para um grupo pequeno de municípios, agora para elaboração de planos de adaptação climática, por exemplo, mas que foca só em 580 municípios, mais ou menos, de 5.530. Então, a gente tem desafios muito grandes. A COP30, ela vem para ser um marco, sem dúvida nenhuma, para mostrar que, chegando esses recursos, a gente pode ter maiores esperanças, mas a gente tem que procurar fazer o nosso dever de casa e, no orçamento público federal, também destinar recursos para políticas públicas climáticas de modo federativo, realmente. Claudinha, eu quero deixar agora, já nós estamos nos aproximando do final. Ah, não, já? Ah, não. Maravilhoso também estar aqui com você, tá? Né? E quero mandar aqui uma mensagem já para o Paulo Zilkowski, para toda a equipe da Confederação Nacional dos Municípios, da FAMEP, tá? Nós aprovamos 2 projetos que serão apresentados. O projeto de Concórdia do Pará, que é do primeiro bairro sustentável da Amazônia. É um projeto extraordinário, está sendo conduzido a muitas mãos, tá? E o segundo projeto é o projeto de Anapu, que é um projeto de desenvolvimento regional. Também muito bom, extraordinário, e que eu estou muito feliz em poder estar participando, colaborando, né, com esses 2 projetos. Eu já quero deixar, eu sei que você vai estar lá com a gente na COP, né?
já deixar reservado esse dia. Os 2 municípios vão ter stands lá na Green Zone, mas nós vamos estar no dia 17 fazendo a apresentação desses 2 projetos para esse grupo seleto de especialistas, né, de investidores, de empreendedores, no sentido de mitigar, minimizar esses impactos climáticos. Fantástico, já deu certo, vai ser sucesso. Tá, eu deixo esse finalzinho aqui, tá, para te agradecer a tua presença, agradecer a participação da Confederação Nacional dos Municípios, as nossas parcerias, os nossos parceiros, tá, em especial a TV Cultura aqui do Distrito Federal de São Paulo, nacional, belém.com.br, o canal da COP, Podcop 30, só tem no Belém. Obrigado. E voltamos daqui a pouco com uma pessoa que vai estar falando especialmente sobre crédito de carbono.